Ontem, uma aposta de Brasília cravou os números da Mega Sena e levou 94 milhões de reais. É o sonho de quase todo brasileiro. E a gente fica sempre imaginando o que faria com tanto dinheiro. Você vai ver agora a história de um torcedor apaixonado que teve a sorte de ver esse sonho se tornar realidade. E o seu Abílio, lá do Ceará, seguiu o coração. Depois de ganhar o equivalente a 6 milhões de reais, ele investiu boa parte da grana no Quixadá Futebol Clube. Chinelo, calça comprida e camisa de botão. No sertão do Ceará, muitos anos atrás, era uma espécie de uniforme de futebol. Ele não desprezava ninguém, ele era um cara muito humilde, só andava de chinela. Onde ele estava de chinela, eu nunca vi, acho que ele nunca via nem com a bermuda, era só de calça comprida, de chinela. Não falta ali só que ele. Luizinho Peito de Aço, centroavante rompedor, tá falando do homem que guiava um clube montado numa bicicleta. Em paragens mais distantes, os herdeiros dessa paixão que dirigissem. Ele não dirigia, ele dizia que sabia, mas ele, quando era na hora... E eu fui uma das que mais assim, andou com ele nessa época, porque os jogadores iam num carro, né, e eu ia com ele no outro. Ele não tinha vergonha de andar com aquela roupinha dele, entrar no escritório de um prefeito, ele não tinha vergonha de entrar, falar com um deputado. Lembranças das décadas de 60, 70 e 80. De uma época em que o Quixadá Futebol Clube até aparecia na televisão. Ele contra Sabiá. A bola passou, gol do Quixadá, Toinho de cabeça. Mas as maiores emoções eram vividas com o rádio. A gente via ele com o radinho de lado, porque ele tinha um rádio que ninguém podia mexer nesse rádio, por conta que ele, quando chegava, ele ia direto ouvir o rádio futebol. O Quixadá podia perder de 5-0, sei lá, mas ele sempre tinha acreditava, não, o próximo jogo vai dar certo, né? Então sempre ele tinha isso também para a nossa vida. Mesmo com o Ceará e Fortaleza por perto, nessa família, nessa cidade, nesse estádio, o máximo que esses clubes maiores conseguem é a simpatia de um ou outro. Eu, por exemplo, torço Fortaleza e torço Ceará. Como? Por representar o nosso futebol aqui estadual. Mas o meu clube de coração sempre foi o Quixadá, né? Por conta do meu pai. É uma curiosidade que costuma vir à cabeça de quem frequenta estádios de futebol. Quem é a pessoa por trás do nome na fachada? Geralmente um político, um dirigente, às vezes um jogador. Aqui em Quixadá, todo mundo sabe quem foi José Antônio Abílio de Lima. Um pouco de tudo isso que eu falei, mas sobretudo um torcedor. O mais apaixonado que já andou de sandálias de dedo sobre o solo seco do sertão do Ceará. Um homem nascido ali mesmo, num lugar que ele tanto amava. A terra dos monólitos, essas formações rochosas impressionantes que tomam conta do horizonte. Uma delas é a famosa Pedra da Galinha Choca, cenário de filme dos Trapalhões 40 anos atrás. A galinha dos Alquiores cearense! Pedra que fica à beira do açude do Cedro, o primeiro construído no Nordeste para combater a seca, ainda nos tempos do Brasil Império. Quixadá é também a cidade de Raquel de Queiroz, escritora, primeira mulher a entrar e presidir a Academia Brasileira de Letras. Seu Zé Abílio não era exatamente íntimo dos livros. Ele aprendeu a ler tarde, mas lia sobre futebol, sobre o Quixadá, e nunca se conformou com a crise administrativa que levou o time da cidade dele para a capital Fortaleza nos anos 60, como lembra a família no sítio deixado de herança para os 5 filhos. Nessa época, seu Zé Abílio vendia bilhetes da loteria esportiva na cidade. Um dia, dentro da loja, uma das filhas, a Mazé, resolveu preencher um papel daqueles. Eu sabia que era o Flamengo, né?
o São Paulo, essas coisas assim, eu sabia, né? Que jogava, mas eu não entendia se jogar, quem era o time melhor. Então eu fui lendo e botando. Não, eu fui olhando e marcando. Aí tinha o jogo do Brasil e Colômbia. Para ganhar o prêmio, era preciso acertar quem venceria ou quais dos 13 jogos do concurso empatariam. Mesmo sem saber como, no dia 20 de fevereiro de 1977, a Mazé já tinha feito 12 pontos. Naquele sábado de carnaval, faltava apenas o jogo do Brasil contra a Colômbia pelas eliminatórias da Copa de 78. Uma vitória do Brasil ou um empate transformaria a história daquela família. E o Brasil empatou, 0-0. O jogo da demissão do técnico Oswaldo Brandão, substituído por Cláudio Coutinho após aquele resultado. Eu não quero mais ser o treinador da seleção porque estou cansado e esgotado. Ele me chamava Dedé. Nós fizemos 13 pontos no cartão, assim, mais ou menos na história. E aí quando foi, depois a mãe foi contar pra gente, né? E aí o Quixadá inteiro ficou no outro dia, sabendo, foi pra loteria, né? Aí saiu que o prêmio foi de lá e tal. O prêmio de 3.700.000 cruzeiros hoje seria o equivalente a 6.131.000 reais. Sorte da família e do Quixadá Futebol Clube. Naquela época, o seu Zé Abílio era o presidente do Quixadá, patrão dos jogadores. Depois que ele ganhou na loteria, o que mudou, por exemplo, assim, no dia a dia? Aí a gente já foi para um hotelzinho em Fortaleza, né? Melhorou alguma coisa. Mas antes ele dava cobertura total também, sabe? Mesmo não ter ganho, quando não tinha ganho na loteria. Ele comprou aquele carro, mandou cobrir, levava o time inteiro? Todo. Mas vocês dirigiam o carro, os jogadores? Eu era um dos motoristas na época. Às vezes até o Roger quem dirigia, e o Finado Zé Antônio, que é esse goleiro que tem aqui, que tá na foto aí, ele tinha uma Kombi amarela. Dos times do Quixadá em que você fez parte, qual era o mais forte, o que fez mais sucesso, conseguiu os melhores resultados? Aí, Marcelo, na minha época mesmo, foi o time de 77, sabe? A gente encarava os times grandes da capital de quase de igual para igual, certo? Foram os anos de ouro do Quixadá. Todos patrocinados com o prêmio da loteria de seu Zé Abílio. Em 1988, o time chegou a ter o artilheiro do Campeonato Cearense, com 18 gols. Tá lembrado dele? Cícero Ramalho! Muitos anos mais tarde, em 2005, já perto da aposentadoria, o Cícero Ramalho virou Cícero Romário. Isso porque ele ajudou o Baraunas do Rio Grande do Norte a passar pelo Vasco do Baixinho na Copa do Brasil. Eu, quando joguei aqui em 87, 88, eu saí de Quixadá, mas o Quixadá ele não saiu de mim. No antigo Estádio dos Imigrantes, o homem cujo nome estaria na fachada anos depois não perdia um treino do Cícero. Em 87, ele vinha assistir os treinos aqui, ia para a sua casinha de bicicleta, eu lembro muito bem. Quixadá é amor, né? Essa paixão que quando você entra, você não quer mais sair. Né? Seu Zé Abílio morreu em 1993, aos 69 anos, com pouco dinheiro no bolso, mas com o Quixadá na primeira divisão do estadual. Gastou valores aqui e a gente via depois situação não muito boa, podia estar muito melhor se ele não tivesse feito esses gastos, mas ele fez aquilo que ele gostava. Ele fez efetivamente aquilo que ele amava e tal. E para mim é indubitavelmente um dos maiores dirigentes do futebol quixadaense. Seu Zé Abílio gastou mesmo com o Quixadá, mas sem deixar a família na mão, como dizem as más línguas. Eu me orgulho do meu pai, da minha família, dos meus irmãos e do meu Quixadá, né? Porque assim, se eu pudesse, o Quixadá também voltaria, né, ao topo. No interior do Brasil, muito mais do que nas metrópoles, o futebol depende do amor para sobreviver. Sem a coragem e a sorte de um torcedor como José Abílio, é preciso muita criatividade e empenho para botar um time em campo. O Quixadá FC passou pela primeira divisão cearense pela última vez em 2016 e encerrou as atividades profissionais em 2021. Mas já se reorganiza para voltar aos melhores dias. É obrigação minha, com toda a sinceridade, por tudo
que é sagrado na vida, que eu vou voltar para o Quixadá e vou fazer todo o possível para que nós possamos fazer boas campanhas, tudo para que nós possamos lembrar do feito que o Zé Abílio fez. Em nome dos veteranos do clube, sempre ali no estádio Abelhão, empenhados em não deixar a bola parar de rolar e toda essa história morrer. Em nome de uma família saudosa dos bons tempos do futebol por ali. Levar o nome da cidade aí, né, para correr o estado e quem sabe até o país, né? E em nome de um homem que deu tanto sem esperar nada em troca. Porque no amor é assim, no futebol também.